a vontade do homem em vez de fortalecer. Ou porque esse ideal é um fetiche, ele não está na realidade pessoal, a pessoa está buscando uma coisa que não é para ela, ou ela não tem condição de fazer, né? Já viu uma pessoa que fica querendo encontrar sucesso, né? Quer ser um cantor de sucesso, por exemplo. Ele faz tanta coisa para conseguir, mas aquilo está fora da realidade dele, porque de repente ele não sabe cantar, ou não tem talento suficiente, mas ele persegue a coisa, ele tenta perseguir, e isso é um fetiche, está fora da realidade da pessoa, de tanto perseguir alguma coisa, mas não ver resultado, a vontade dela, ao invés de fortalecer, ela enfraquece. Porque quando você persegue uma coisa e não vê resultado, a tendência é você enfraquecer a vontade, né? Então, essas coisas, ou porque são um fetiche, ou porque a pessoa vai se sentir incapaz de fazê-lo, né? Elas não conseguem fortalecer a vontade, ao contrário, elas enfraquecem. Ou então porque é alguma coisa vazia de sentido, é um negócio que você lutou tanto para conseguir e quando conseguiu, viu que não era lá essas coisas todas. Isso é como casa na praia. Casa na praia é assim. Quem tem um sonho de ter uma casa na praia, quando tem, se frustra. Você vê que ela não serve para nada. Você vai lá um ano e só serve para dar trabalho, para manutenção, né? Isso é como fracassado. Fracassado, já viu como é fracassado? Você passa sempre um cheiro, você diz que coisa maravilhosa. Mas quando você vai comer, você frustra. Não tem esse esforço todo, não. Tudo bem, é bom, mas não é aquilo que o cheiro traz, sabe? São coisas vazias de sentido. Você projeta uma coisa, né? É capaz de fazer tudo para conseguir aquilo, mas quando você chega na situação, quando você chega realmente a alcançar aquele objetivo, então você acaba depois não achando, vendo que aquilo é vazio de sentido. E o ser humano, ele precisa de algo, digamos assim, mais importante para dar sentido à sua vida. Esse é que é o perigo de você ficar simplesmente traçando planos pessoais, sonhos pessoais, projetos pessoais, porque elas centram você em você mesmo. E aqui tem uma contradição interessante, porque veja, nós mesmos, entre nós, o nosso discurso religioso, a gente se contradiz, porque a gente faz assim. Você vai rezar, por exemplo, você diz: eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável, né? A gente fica dizendo isso, mas por que depois você faz tanta questão com você? Pelos seus gostos, pelas suas coisas. Eu não sou nada, não é uma contradição. Eu acho que não sou nada, né? Que os outros que são melhores. Sim, tudo bem, até tudo é evangélico. Eu sou muito humilde, eu não tenho grandes dons. Sim, mas por que você faz tanta questão com você se você não é nada? O ser humano, ele precisa de algo mais substancial para poder sair. Por isso ele não pode ficar olhando para si, ele tem que ir para fora, ele tem que olhar para fora de si, né? Isso é como uma vez aconteceu uma coisa que me fez lembrar isso, porque eu fui ao banheiro e alguns banheiros são muito complicados. Sobretudo esses que tem papel higiênico embaixo, né? Eu fui me abaixar para pegar o papel higiênico, depois de fazer o número 1, e aí caiu uma nota de R$5 que no meu bolso, caiu dentro do sanitário. Eu me lembrei logo de um tio que eu tinha, porque eu tinha um tio que ela dava uma dentadura dentro do bolso. Eu lembrei logo dele, quando eu vi aqui o negócio cair. Aliás, eu sei que meu tio usava dentadura, quer dizer, tinha dentadura, porque ele não usava, andava no chão do bolso. Agora, dentadura não estava na boca. Usava na boca, era ele e a
não, vale quanto? R$5. Pô, não, vamos embora. Quando eu ia sair do banheiro, eu tive uma ideia. Voltei, peguei quanto 50 que eu tinha no bolso da calça e joguei dentro. Por 5 não, mas por 55. Ou seja, por pouca coisa a gente não faz loucuras. Nem por muita você faz. Por isso, o ser humano precisa ter um ideal fora de si. Ele não pode ficar só vendo assim. Dá para compreender? Ele não pode pensar só nele, um sonho, uma perspectiva de vida, uma busca, uma convicção fora de si. Não, isso enfraquece o homem. A busca de si mesmo, ela enfraquece o homem. Ela enfraquece, porque centra você em você mesmo. Não, e você precisa de algo mais do que. Vamos fazer uma comparação. É como se você fosse aqueles R$5 e os outros são aqueles R$50. Os outros valem mais, até na nossa psicologia mesmo. Você precisa disso. E nós precisamos dar essas razões para as pessoas. Mas, ao contrário, às vezes nós mesmos, com o nosso discurso religioso, nós ajudamos a disseminação dessa cultura da busca de si, que nós temos no mundo de hoje, e que enfraquece a vontade. Nós ajudamos quando nós damos um invólucro religioso a ele. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus vai realizar os nossos sonhos, Deus vai realizar os seus sonhos, Ele diz isso para as pessoas. Isso é uma coisa bem perigosa. Eu tenho uma música, não pela música, porque as músicas elas são tranquilas, não tenho nada a ver, não tenho crítica a elas, mas tem uma música que eu tenho medo de cantar. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Conhece a música? Eu tenho medo, não tem nada errado com a música, viu? Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Eu tenho medo de cantar isso abertamente, no público aberto, porque eu não sei o que a pessoa está pensando que Deus disse sobre ela. Não sei. Não é que eu duvide da palavra de Deus, não. Se Deus realmente disse alguma coisa a você, Ele vai se cumprir. Mas nós estamos envoltos num ambiente hoje que favorece tanto a busca de si, que muitas pessoas estão buscando-se a si, atribuindo isso à promessa de Deus e à vontade de Deus. Nós estamos dando um invólucro religioso. Eu vi um ministro cantando uma música muito, que não era esta música, era outra música, mas que dizia algo assim: Deus vai realizar o seu sonho, nunca desista do seu sonho, nunca desista, nunca desista. Eu fiquei prestando atenção, eu achei interessante, porque em algum momento ele parou e ficou dizendo assim: olha, sabe, você vem no encontro e alguém diz assim, não desista do seu sonho. Aí você vai embora e aquele sonho não se realiza. Aí você vem no outro encontro e você escuta de novo o pregador dizendo a mesma coisa, ou o ministro dizendo a mesma coisa. Mas você vai para casa e esse sonho não se realiza. Aí aquilo me chamou a atenção, digo, opa, ele vai resolver o negócio, né? Ele está questionando alguma coisa que está na realidade. Só que no fim ele concluiu o seguinte: mas isso é Deus preparando você. Ele está preparando você. Sim, pode ser, mas pode ser também que aquele sonho que você tem na mente, Deus nunca vai realizar, porque é sonho de consumo egoísta, não é sonho de Deus. Veja que o ministro ele não abandonou a ideia do fundo, ele vê a realidade, mas ele encontra uma justificativa para manter aquele fundamento básico, né? Você busca-se a você mesmo, você projeta os seus sonhos, e isso enfraquece a vontade, não pela espera, não é pela espera, porque quando a gente espera, isso fortalece a vontade, mas porque centra a pessoa em algo que não é a sua santificação pessoal. Você quer ver uma consequência disso? A consequência recente que nós tivemos desse problema da busca de si, aquele 7-1 que a gente levou da Alemanha. Quem matou essa charada foi a Ana Moça. Sabe quem é a Ana Moça, que é o jogador de vôlei? A psicóloga da seleção foi dar entrevista no Roda Vida do TV Cultura. E ela confessou com a boca dela que ela trabalhava a psicologia dos jogadores nessa perspectiva. Busca o
busque o seu sonho, persiga o seu sonho. E a Lamposa disse assim: doutora, quando a gente ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil, nós tínhamos um ideal de trazer a medalha para o Brasil. Não era para a gente. Eu não disse com essas palavras, mas em outro sentido, ela disse com essas palavras. Porque se você centra só na pessoa, aí os camaradas começaram, o meu sonho, na hora que a coisa não favorece a pessoa, aquilo deixa de ter sentido. Aí diz o Nélio, os camaradas, estão vindo, e leva a maior vergonha que a gente já passou do futebol brasileiro. Culpa do enfraquecimento da vontade por causa desse discurso ideológico que vai legitimando uma busca de si e que, infelizmente, em muitas situações, nós acabamos por justificá-lo com um invólucro religioso. Dá para compreender? Está tudo compreendido até aqui? Sim ou não? Duas coisas eu destaquei. Existem mais duas coisas que enfraquecem a vontade. A legitimação social do erro e uma visão reducionista de pessoa, com um consequente determinismo psicológico. Vou explicar o que significa isso. Aqui vou usar um pouquinho os slides. Tá? A legitimação social do erro. O que é que eu chamo de legitimação social do erro? Os procedimentos errados, eles estão sendo legitimados pela sociedade. Se você prestar atenção, você vai ver que a coisa é mais ou menos assim. Aquilo que antes tinha uma pena social, porque a gente considerava socialmente, culturalmente, um procedimento equivocado, hoje em dia vai ganhando legitimidade. Ou a gente assume aquela postura de não tem nada, cada um é quem escolhe, não é? Ou então a sociedade até incentiva. Por exemplo, quando a gente usa essas expressões aqui, ó. Nós mesmo no ambiente religioso, a gente fortalece isso. A vida é sua, você quem sabe. Você quem sabe o que você tem que fazer. A vida é minha. Isso aqui, olha, isso aqui está sendo um jargão da sociedade contemporânea. Legitimado socialmente. Quando alguém diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, a gente se curva e diz, realmente, eu não posso fazer nada, a vida é sua. Não, a vida não é de ninguém. Primeiro porque a vida é um dom. Então, o que você recebeu, se você recebeu de Deus, você tem que prestar contas. Uma vida bem vivida é como devolver 2 talentos a Deus. Você recebe 1 e devolve 2. Uma vida mal vivida é como você enterrar um talento. É um dom. A vida é um dom. Não foi você que conquistou. Não foram seus esforços que conquistaram. A vida é um dom. E a vida, ela não é só sua. A vida é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da comunidade. Porque tudo o que você fizer tem repercussões na vida deles. Então a vida não é sua. Mas a gente não contradiz isso socialmente. A gente simplesmente adere a você. Não, eu faço o que eu quero da minha vida. Opa, peraí, meu filho, calma. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Existem responsabilidades. O ser humano tem responsabilidades. Mas vejam como a gente cede a esse discurso. E a gente mesmo começa com ele, né? Porque afinal de contas a pessoa tem o direito de ser feliz. Sim, você deve ser feliz, mas os outros também têm direito de ser feliz, né? Ou esses clássicos que eu já falei, do persiga o seu sonho, né? Olha outra coisa que nós temos hoje, legitimado socialmente, o erotismo. O erotismo hoje é legitimado socialmente. Aquilo que era feio antigamente, né, que era uma coisa mais escondida, ou restrita a alguns ambientes, não se, por exemplo, conversava sobre pornografia na frente de crianças, né, hoje está legitimado socialmente, porque sexo hoje, pode prestar atenção, sexo antigamente estava associado a quê? A casamento. Sexo hoje está associado a namoro. Propaganda do Dia dos Namorados. Como é que é feita a propaganda do Dia dos Namorados? Na televisão. As imagens que tem. Não é mais aquela imagem romântica do rapaz
debaixo da cama, né? Do instrumento erótico, do motel, a propaganda do motel. Sexo agora está associado a namoro. Isso é legitimação social do erro. Porque veja bem, se a sociedade diz, né, no seu comportamento, na sua cultura, que você não deve fazer isso, você fortalece a sua vontade, porque mesmo tendo vontade de fazer, mas você não faz, porque a sociedade diz que você não pode fazer. Isso que as pessoas veem com maus olhos, porque diz que as pressões sociais elas tiram a liberdade individual. Sim, algumas até tiram, mas não se pode viver sem pressão social. Não se pode ver. Escutem-me, porque eu tenho formação em sociologia, mas não por isso. Você tem formação em sociologia, mas também por isso porque eu tenho domínio técnico. Não existe uma sociedade sem preconceito. Não existe. Tem que existir preconceito na sociedade, senão todo mundo faz um bocado de coisa legitimamente. Claro que a gente não pode ter racismo, né? Um preconceito ativo, aquele que discrimina tudo, mas um preconceito passivo, mediante o qual é necessário que fique claro para os jovens, sobretudo, qual é o comportamento desejável. Se não, você joga na mão dele, ele faz o que ele quer. Se ele faz o que ele quer, ele fortalece a vontade? Não, ele enfraquece a vontade dele, porque ele faz o que ele quer. Então nós temos hoje um problema seríssimo nisso aqui, porque nós temos uma legitimação social. O erro, ele agora está legitimado. A pessoa não sofre pena nenhuma, socialmente falando, se ela, por exemplo, fizer sexo antes do casamento, se ela excitar até mesmo as crianças, excitação nas crianças, porque a gente não se dá conta, mas o pessoal bota hoje umas roupas nas meninas, as crianças desse tamanho, que parece roupa de gente adulto. Ou quando a pessoa ela se tornar homossexual publicamente, a homossexualidade hoje está equiparada à heterossexualidade. Em alguns contextos, ela até está superior à heterossexualidade. É mais vantagem hoje em alguns lugares, em alguns contextos, ser homossexual do que ser heterossexual. Daqui a pouco ele vai estar sendo discriminado ou contrário. Discriminação social. É muito séria essa questão aqui. Veja, tudo isso aqui está sendo legitimado socialmente. Tudo isso legitimado socialmente. E a sociedade, ela precisa disso, ela precisa de padrões de comportamento. O que se pleiteia hoje no mundo contemporâneo é uma ilusão, gente. É uma ilusão. A ideia de pluralismo cultural, cada um vai ser o que quer ser. Nunca existiu um modelo desse que desse certo em época nenhuma da história da humanidade. Nunca não dá certo. Porque senão, se cada um fosse o que é, nós não temos padrões do comportamento. Se não tem padrões do comportamento, não tem ética, não tem convivência, possibilidade de convivência, inclusive. Você precisa deixar claro, por exemplo, na sua família, vamos pegar o âmbito da família, não precisa pegar o âmbito da sociedade, você precisa deixar claro, por exemplo, para os seus filhos, qual é o comportamento que você espera dele, não é não? Você tem que deixar claro. Senão você vai dizer, não, meu filho, não sei quem sabe. Pai, que hora eu tomo banho? Não sei quem sabe. Que hora eu vou para a escola? Não sei quem sabe. Como é que eu me dirijo às pessoas mais velhas? Não sei quem sabe. Aí a gente tem uns negócios esquisitos hoje, né? Os meninos dirigem-se às pessoas mais velhas como se estivesse falando com uma pessoa do convívio dele. E aí, cara? Veja, legitimação social do erro. Outra coisa, por último, né? Por último não, acho que é a penúltima coisa. A perda da noção de pecado, nós estamos perdendo, também tem a ver com esse processo aqui. Nós estamos perdendo a noção de pecado. E isso, consequentemente, traz um desequilíbrio social, porque tem uma impunidade generalizada. Né?
a pessoa vai cometendo equívocos, mas ela não é claramente punida por isso que comete. Portanto, vai se perdendo a noção de pecado. Eu acho que é interessante, vocês não observam, às vezes a gente vê aquelas matérias dos programas jornalísticos de televisão sobre corrupção na saúde, corrupção nas prefeituras. Vocês já viram isso? Quando passa no domingo, o pessoal passa a semana inteira comentando aquela situação, né? Especialmente aquelas matérias em que o repórter se faz passar por alguém né, que vai fazer a negociação e grava as mensagens. Um comentário daquele uma vez me chamou a atenção, porque depois que o camarada foi desmascarado, não é? O repórter perguntou: mas você está fazendo isso? Isso não é errado? E ele disse assim: não, isso é a ética do mercado. Olha só que coisa interessante. A ética do mercado, quer dizer, a corrupção, ou roubo, ou fazer a coisa desviando recursos, se tornou algo ético, porque o mercado inteiro faz isso e não dá para se inserir no mercado se não fizer isso. Então aquilo vira ético, quer dizer, a consciência da pessoa já não pesa, porque todo mundo pratica, não há punidade, portanto, há a perda da noção de pecado. Cada vez mais nós temos isso no mundo de hoje, a perda da noção do pecado. E para completar tudo, não me dançou tanto que alguém ficou zaroeiro. Para completar tudo, nós temos hoje um novo sistema religioso.